E aí, investidores, beleza? Rafa Investidor trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, galera, vou mostrar por que vocês não devem ter 100% da carteira em fundos imobiliários. Sei que muitos cotistas aí têm bastante posição em fundos imobiliários, como eu, tenho praticamente 80%, 60% da minha carteira apenas em fundos imobiliários, a maior quantidade é sim em fundos, então a gente tem que entender várias métricas por trás disso, por que a gente não pode ter, por que eu não tenho 100% em fundos imobiliários. Acho que é muito legal esse tipo de conteúdo. Então vou abrir aqui minha carteira, mas antes peço o like de vocês, se puder se inscrever no canal e dar uma olhada aí na descrição que também vai ter as minhas redes sociais. E é isso, galera. Aqui abrindo minha conta, tô com 17.971 no total investido, na bolsa de valores 15.566,86 centavos. Então é uma boa quantidade de valor juntado nesses anos aí que eu invisto. São 2 anos praticamente, na verdade são 18 meses que eu invisto, quase 2 anos. Na verdade faltam 6 meses ainda. Mas enfim, galera, por que eu não aporto em fundos imobiliários apenas? Essa é a questão do vídeo. Vou mostrar para vocês os detalhes. Tenho bastante posição em ações também, mas a maior quantidade disparada na minha carteira é fundos imobiliários. Quero mostrar para vocês por que eu não invisto 100% em fundos imobiliários, mesmo pagando todos os meses. Galera, primeira coisa que a gente tem que entender, as métricas de fundos imobiliários, porque cada fundo imobiliário tem o seu tipo de gestão. Por exemplo, vou citar 2 empresas que são estatais aqui no Brasil. Por exemplo, Petrobras é o de petróleo. Por exemplo, aí a Caixa Seguridades é outra. A Caixa Seguridades não é estatal, mas deixa eu ver uma que é Banco do Brasil. Banco do Brasil também é estatal. Então, uma é de petróleo e a outra é de banco. Então, fundos imobiliários também tem isso. Fundos imobiliários tem CRIs, tem CRAS, tem também fundo de papel, fundo de tijolo. Então, são bem diversificados aí, tem bastante coisa que tem de detalhes para vocês. Muitos cotistas novos aí no canal provavelmente querem saber sobre isso. Acho que é um assunto muito complicado que eu demorei muito para entender. De todo o meu tempo de estudo que eu comecei a estudar, eu demorei muito para perceber isso, para estudar e tal, sobre o que é cada fundo, como que cada fundo é. Então eu acho que é dúvida de bastante cotistas. Primeira coisa, o que eu faço quando eu vou analisar um fundo para comprar, né, galera? O que eu faço? Por exemplo, vou dar o betal de explicação para vocês. O segmento dele é agronegócio, então ele tem CRAS, se eu não me engano, e também tem suas fazendas, tem os seus, por exemplo, tem as suas fazendas, tem os seus CRAS e, enfim, galera, também tem o valor patrimonial, que eu gosto bastante de ver, que eu não compro fundo normalmente acima de... Apenas se for fundo de tijolo, que eu compro acima de... Então, eu acho que tem que ser bastante detalhes olhados aqui e tal. Você tem que com certeza ver essas métricas para comprar o fundo imobiliário. Eu sei que esse não é o assunto do vídeo, galera, mas é só para dar uma explicação por cima de vocês. Por cima para vocês. O IPO do fundo foi há 3 anos, o número de cotistas é legal ver também, se é um fundo que é bastante comprado. Parâmetro ao MXRF11, é muito difícil achar um fundo com bastante cotistas igual ao MXRF11, porque é o fundo queridinho da bolsa e tem mais de 1 milhão de cotistas. Eu já comprei, já fiz a venda dele, então são momentos diferentes da minha vida, que eu infelizmente tive que fazer a venda por uma razão por fora disso, não precisava ter tirado do investimento. Se eu tivesse uma reserva de emergência, poderia ter me precipitado desse problema. Acho muito legal, galera, a gente vê o valor patrimonial, o dividend yield, o valor sobre o patrimonial por cota, que, por exemplo, mostra o valor certo da cota, que seria 107, e eu paguei 82, ele tá 69. Administradora, que é a administradora que eu mais gosto, que mais tem quantidade de cotas, que são a maior posição da minha carteira, galera. Eu tenho 3 fundos que são a maior posição da minha carteira: Vigia, Betal e IRDM. Essas 3 maiores posições são da mesma administradora, que é a BTG Pactual. Betal, BTLG, CPTS eu também é da BTG Pactual. Então
são bastante fundos que são dessa própria administradora, IRDM também é, BTLG também é, então são vários fundos que eu tenho na minha carteira que eu gosto muito dessa administradora. Mas enfim, galera, tem fundos de tijolos também, então fundos imobiliários, galera, não costumam ganhar tanto capital. Claro que tem algumas exceções, tanto para cima quanto para baixo. Tem fundos que são high yield. O que são um fundo high yield? Foca nos dividendos. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Aqui, por exemplo, o BRCO está com 24% de valorização aqui na minha carteira. Então, o que eu recomendo para vocês, galera? Sempre olhar os rendimentos. O fundo ainda está descontado aqui 1%, que é o preço sobre valor patrimonial, está de 0,99 para um fundo de tijolo logístico. Oliveira Trust, então essa que é a administradora dele. Não conheço muito fundos delas, muitos fundos que eu tenho da carteira não são dela, na verdade acho que esse é o único, se eu não me engano. O seu IPO foi há 4 anos, o rendimento e tal, então o dividend yield on cost que eu estou recebendo dela está muito maior. Os comunicados, galera, é muito interessante esse aplicativo da Fini para administrar os próprios fundos imobiliários. Então, para quem está começando na bolsa, é muito legal ter esse aplicativo, porque você vai conseguir ver outros relatórios, assembleia, quando tem edital de convocação, aí tem o laudo de avaliação, aí tem também os seus, por exemplo, vou dar o BT aqui, vou entrar no Betal, aqui tem os seus relatórios gerencial, então é muito legal ver essas métricas do aplicativo e eles mostram aqui bem mastigada a situação, vai ter no YouTube, então tem vários canais aí que leem o relatório gerencial, que por exemplo aqui é um de 15, é um relatório bem resumido, dá para ver, dá para entrar em detalhes, eu não gosto tanto de ler, então por isso eu coloco num vídeo no YouTube, alguém lê para mim, deixa o like, me inscrevo no canal e assim ajuda a pessoa. Mas enfim, galera, BTLG, tem CPTS, então são vários fundos que eu tenho na minha carteira. Por que eu não posso deixar os 15 ovos na mesma cartela? Ou seja, a gente tem que diversificar nossa carteira. Se deixar todos os 15 mil reais, por exemplo, que eu tenho investidos em apenas fundos imobiliários, vai ter os 15 ovos dentro da mesma cartela. Então a gente não pode fazer isso. Tem que ter alguns ovos em renda variável, tem que ter alguns ovos também, por exemplo, do jeito que eu tô resumindo de ovos, para não cair. Se cair tudo numa mão, se eu deixar tudo numa mão e cair, já era, galera. É a mesma coisa de eu deixar só, por exemplo, no Betal. Por exemplo, se eu tivesse os 15 mil apenas do Betal, estaria caindo 15%, que é mais de 2 mil reais. Então, a gente tem que saber, galera, o que a gente vai aportar, primeira coisa. Claro que tem investidores na bolsa que investem só em fundos imobiliários. Eu acho que não seria certo, eu nunca faria isso, mas vai de investidor para investidor. Eu gosto muito de fundos imobiliários, gosto da rentabilidade que eles passam. Não é tanta queda, mas nem tanta alta, ou seja, normalmente não passa de 10% para cima e nem de 10% de queda. Claro que depende dos fundos que você vai ter na carteira. Por exemplo, eu tinha o DEVA, tirei da minha carteira. Por quê? Galera, o DEVA é um fundo high yield, ou seja, o que é um fundo high yield? Fundo high grade tem fundo high yield e fundo high grade. O que é o fundo high yield? O fundo high yield, galera, ele sempre foca nos dividendos. Ou seja, ele vai focar aqui em pagar dividendos mais altos, mas o risco dele é maior. Então, por isso que muitos cotistas focam em dividendos e acabam se dando mal. Fundos imobiliários. Então a gente sempre tem que saber que fundos imobiliários não é para você pegar rentabilidade alta, dividend yield alto, porque quanto maior for o seu dividendo, mais arriscado é sua carteira. Então eu acho que a gente sempre tem que estar de olho, porque por exemplo, o Vigia 11, galera, tava pagando mais de 1,14%, 1,15%, 1,40% na verdade. Aqui, ó, rendimento aqui 1,39, 1,55, 1,63, 1,60. Tava pagando a base de 8,13, 8,27, 8,38, 8,65. Mas a exposição dele era maior na Langiru. Então, acabou acontecendo muitas quedas no fundo imobiliário por causa da Langiru, que acabou dando um calote. Acho que ele está em reestruturação judicial.
então tá passando por um momento complicado e era mais ou menos 1 centavo por cota. Então, dos fundos que pagavam, 1 centavo praticamente por cota era apenas da Languiru. Então, acabou complicando. E quando o fundo paga menos dividendos, galera, normalmente os valores seguem os dividendos. Ou seja, se o fundo não pagar nesse mês, provavelmente a cota dele vai estar lá embaixo. Mas lembrando que os fundos têm que distribuir obrigatoriamente os lucros. Ou seja, se ele tiver guardado um lucro de 10 centavos nos primeiros 6 meses do mês, ou seja, ele tem que distribuir. Por exemplo, vou deixar mais específico para vocês. Mês que vem é o mês de junho, o mês 6. Ou seja, ele tem que distribuir todos os dividendos que eles acumularam nesse tempo, todo o lucro, mas a diferença é essa entre fundos imobiliários e ações. As ações, galera, elas podem reinvestir os dividendos nela. Ou seja, de vez de pagar, por exemplo, 30 milhões de dividendos para os cotistas, distribuir e tal, eles pegam e reinvestem neles mesmos. Assim, provavelmente, futuramente, vai te gerar um lucro maior. Ou seja, a empresa está se reinvestindo nela e futuramente vai te dar um dividend yield maior. O que acontece? O crescimento da empresa acontece nisso. De vez dele distribuir os dividendos, ele se investe neles mesmo, acaba a empresa crescendo, futuramente ela cresce o valor na bolsa, então normalmente ações pagam mais rentabilidade. Ações, se eu não me engano, ações estrangeiras também, da Bolsa de Valores americana também crescem e tal. Eu também pretendo investir em criptos, então eu pretendo deixar minha carteira bem diversificada. Claro que a maior posição eu gosto de fundos imobiliários, mas cada um tem a sua opção. Creio que tem investidores aí que nem investem em fundos imobiliários. Por exemplo, o Barsi fala que não gosta, acabou crescendo o seu patrimônio de bilhões de reais, ações, apenas ações. Então eu acho muito legal o ganho de patrimônio em ações, mas eu prefiro fundos imobiliários porque eu quero viver da aposentadoria, galera. E por exemplo, se o fundo me paga todos os meses, por exemplo, 3 mil reais para me viver, e uma ação paga 9 mil no começo do ano, aí depois no mês 5 paga mais 9 mil, aí depois paga não sei mais quando. Então eu acho muito mais complicado. E para quem quer viver de renda, galera, todos os meses, não tem como você aportar em ações para receber, porque, por exemplo, você vai receber esse mês que vem você provavelmente não vai receber, a ação não tem dia específico para pagar, galera. Se eu não me engano, a ação não tem dia específico para pagar. Deve ter ação aí que paga mais de um ano. Pode ser que eu esteja falando abobrinha, mais de um ano sem pagar, mas tem ação que paga anualmente também, então é bem normal isso acontecer em ações, mas em fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir todo o lucro de dividendos no sexto mês, ou seja, se ele não pagou tudo nesse quinto mês, ele tem que distribuir todo o lucro, todos os dividendos no mês 6. Então são meses mais fortes, mês 1, mês 6, se eu não me engano, ou 7. E esses meses são os mais fortes de dividendos de fundos imobiliários, porque o caixa que eles guardaram nesse tempo, eles distribuem todo no primeiro semestre, no caso, e no segundo semestre. Então a gente tem que saber aportar em fundos imobiliários, tem que saber aportar em ações. Eu acho bem bacana todo mundo que tem diversificação na carteira gigantesca, e renda fixa, BDR, ETF. Eu acho muito legal quem aporta nisso, Selic, Tesouro Selic. Eu acho muito legal, galera, quem entende disso. Eu não gosto muito de renda fixa, prefiro renda variável na Bolsa de Valores, deixar meu dinheiro. Pretendo investir em criptos também, acho muito bacana isso, quem entende, eu acho muito massa. Então, galera, a gente não pode deixar os 15 ovos na mesma cartela, ou sei lá, 100 mil ovos, 100 ovos. Então, a gente tem que saber diversificar nossa carteira, porque se tudo tiver no mesmo lugar, se der problema, por exemplo, o IFIX é o mercado da Bolsa de Valores de fundos imobiliários, se eu não me engano. Então, ele normalmente segue. Se os fundos imobiliários, se o IFIX está lá no céu, os fundos imobiliários também. Se o IFIX está lá embaixo, os fundos imobiliários também, galera. Então, a gente tem que entender que fundos imobiliários normalmente seguem o valor. É muito difícil um fundo imobiliário tanto cair muito quanto crescer muito. Claro que depende de fundo para fundo. Mas a gente que gosta de fundos seguros, mais seguros, não vai cair muito, galera. Se a gente
saber qual que tem, se o fundo está bem diversificado. Minha carteira não são das melhores, então eu não sou um dos melhores conselheiros. Agora eu entendo mais de fundos imobiliários do que eu entendia antes, galera. Então eu entendo um pouco mais, consigo falar um pouco mais solto e tal. Mas eu acabei cometendo muito erro na minha carteira. Por exemplo, aportei 54% em agronegócio. Imagina se o Brasil começa a ficar em um tempo ruim de colheita, vai dar problema aqui na minha carteira, porque tá tudo em agronegócio. Por exemplo, recebíveis. Se, por exemplo, sei lá, acontecer qualquer problema aqui na Bolsa de Valores brasileira, por exemplo, de recebíveis, a Selic cair, o que vai acontecer? Vai cair também. Então, a gente tem que saber que normalmente eles seguem as métricas. Ou seja, se a Selic for cair daqui a 10 dias, eles já vão começar a baixar de hoje. Porque o mercado antecipa as quedas, as altas. Então, eu acho muito bacana isso. A gente tem que entender os momentos de entrar em fundos imobiliários, se os fundos imobiliários não são para a vida. Por exemplo, o Betal tá 69. Eu sei que o preço sobre o valor patrimonial dele, o valor patrimonial por cota, que é o preço justo a ser pago, é 107,11 centavos. Então eu posso comprar hoje, ganhar capital, receber os dividendos. Lembrando que quando você for fazer a venda, galera, se você tiver R$ 50 acima de lucro de valorização, você vai ter que declarar imposto de renda, ou seja, acumula. Ou seja, se você vender, por exemplo, uma cota R$ 10 negativo e vender, por exemplo, 3 cotas com R$ 10 de valorização, você não precisa declarar, porque não chegou no valor também. Mas, por exemplo, você vendeu a R$ 59,99 e vendeu uma cota com R$ 10 a menos. Então, você não vai precisar declarar porque não alcançou os R$ 49. Então, o valor é acumulativo. É muito legal isso. Eu acabei fazendo várias vendas, não sei se tenho que vender, porque não sei se eu vou ter que declarar pela conta da minha mãe. Como muitos investidores que já acompanham o meu canal sabem que eu investia pela conta da minha mãe, pois eu não tinha minha maioridade. Fazem mais ou menos quase 2 meses que eu completei minha maioridade e fiz a transferência e tal. Tenho 2.400 aqui para uma reserva de oportunidade. Acho muito bacana isso. Os investidores, quero motivar muitos investidores novos a começarem a investir. Acho muito legal isso, para todos começarem jovens. E o tempo, galera, é a coisa que mais ajuda a gente no investimento. Ou seja, daqui a 15 anos, por exemplo, esses 15 mil vão se multiplicar, galera. Então, o tempo vem sempre ao nosso favor, porque quanto mais tempo a gente passa investindo, mais dividendos vira e vai virando uma bola de neve. Ou seja, no começo você recebe R$ 10, compra mais uma cota, vira R$ 20, compra 2 cotas, vira R$ 30, compra 3 cotas de fundos de base 10, né? Lembrando. Então, aqui eu já estou recebendo R$ 47, 0,40% de yield. Creio que eu consigo chegar mais ou menos aos R$ 120. Vou mostrar para vocês aqui, galera, por exemplo, quanto que tá os meus proventos desse mês. Então, o dia 11 desse mês de maio, eu já recebi R$ 66, que tem previsionados aqui. O vídeo de hoje, galera, acabou saindo um pouco... era para ter saído ontem, na verdade, né? Porque, infelizmente, eu gravei um vídeo e não deu certo. Por isso que eu tô meio confuso aqui, porque eu gravei outro vídeo e tal. Ficou longo, ficou muito bacana o vídeo. E, infelizmente, acabei não consegui salvar. Então, infelizmente aconteceu isso, mas eu acho muito legal, galera, investir em fundos imobiliários, investir em ações. Acho muito legal investidores novos, admiro bastante investidores mais novos que eu, tipo de 15, 14 anos. Acho incrível a galera, o pessoal começando de jovem, começando cedo. Os meus filhos provavelmente vão aprender a investir muito cedo, porque eu gosto bastante disso, de verdade. Eu acho que são paixões nossas, né? Por exemplo, ganhar dinheiro sem precisar fazer nada. Quem não quer, né, galera? Por exemplo, R$ 66 não é muito. Pode não ser muito. Por exemplo, é uma hora extra para você. Por exemplo, você fez hora extra no mês. Pode ser isso, mas, galera, R$ 66 eu tô ganhando sem fazer nada. Eu não tô precisando fazer nada para ganhar esses R$ 66. Então, eu acho muito legal isso de fundos imobiliários. As ações, infelizmente, não pagam todos os meses. Então, eu acho um pouco mais complicado.
por causa disso. Claro que tem ações que pagam mensalmente, como Itaú, mas tem ações que pagam trimestralmente, semestralmente, anualmente. Eu prefiro investir em fundos imobiliários, que eu gosto mais, tem mais... É mais reta assim a linha dele, não cai tanto e nem sobe tanto, mantém mais ou menos as métricas e ele segue o IFIX, ou seja, se o IFIX cai, ele normalmente dá uma queda, se o IFIX sobe, ele volta a subir. Então é normal isso, galera, na bolsa de valores, ainda mais os fundos que eu tenho, a maior quantidade são em fundos de dívidas, que é de agronegócio e tal. Então é normal, galera, essa queda que eu tô tendo. Eu sei, alguns fundos deram calotes em alguns devedores dos fundos deram calote, então acontece algumas quedas mesmo, são normais quedas na carteira, a gente tem que saber disso, tanto de fundos imobiliários quanto de ações. Então essa é a coisa primordial da bolsa de valores, galera. A queda vai vir, a alta vai vir, a gente tem que saber administrar nossa carteira para saber quando é a oportunidade e quando é para fugir de um fundo. Ou seja, se o fundo, por exemplo, Betal, tá R$100, eu sei que ele passou por um momento difícil, mas continua com os fundamentos, eu posso continuar investindo. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, eu estou dando o Betal apenas como exemplo. Aqui, ele pode tanto cair quanto subir, galera. Então a gente tem que saber quais que são os melhores momentos. Se o fundo realmente tá com uma queda, teve muitos investidores falando do Vigia 11. Eu vejo como oportunidade se ele cair mais. Por quê? Mesmo ele tendo essas quedas, infelizmente o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, meus pêsames se alguém tiver algum familiar de lá, é um momento muito difícil e tal, então acho muito complicado isso. Mas galera, se infelizmente ele cair, o que acontece? Ele não perdeu seu fundamento, ele continua com a colheita e tal, por exemplo, vai continuar com a sua fazenda. Então galera, ele vai voltar a produzir. Pode ser que demore, mas isso eu vejo como oportunidade, porque se o fundo for demorar para voltar ao seu patamar, por exemplo, se ele perdeu 40%, falaram que era a exposição dele no Rio Grande do Sul, e 35% foram atingidos pelas enchentes. Então, o que eu acho sobre isso? Se o fundo, é minha opinião, galera, lembrando, né? Se o fundo pegou, tá tendo as enchentes e tal, quando voltar ao normal, o Rio Grande do Sul voltar a circular normal, se Deus quiser, vai voltar a subir a cota, vai ficar normal e tal, mas lembrando que o Vigia 11 também tá passando por um calote da Languiru e eu tô citando apenas um exemplo do que eu acho. Então não levem pro pessoal e tal, porque eu acho que cada um tem a sua opinião. Claro que deve ter escrito falando, não, Vigia 11 tá muito ruim e eu tenho que sair dele agora, porque senão a cota dele vai despencar. Então eu concordo com vocês também, entendo o ponto de vista de vocês, na verdade. E é isso, galera, eu tenho um perfil de investimento moderado, acho que cada investidor tem que ter o seu perfil. Eu tenho investidores que gostam mais de fundo high yield, de pegar muita rentabilidade, de começar a aportar demais, mas eu não gosto, eu prefiro ter um 0,80% aí de dividendos e tal, tranquilidade mais um mês. E é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que todos tenham entendido por que não deixar 100% em fundos imobiliários apenas. Você sempre tem que ter uma reserva de emergência, lembrando, porque se acontecer qualquer emergência, não ter dinheiro, vai ter que tirar do investimento. E é isso, galera, espero que todos tenham entendido o vídeo de hoje, o intuito do vídeo. O vídeo saiu bem cedinho aí, tô gravando 4 horas da manhã, então peço like de vocês, peço ajuda aí. E é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse. Um beijo a todos vocês, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, vejo vocês em um próximo vídeo. Fui!